Muito obrigado, bom dia a todos, buenos dias. Antes de mais, cumprimentar a mesa, muito rapidamente, na pessoa da professora Amélia Aguiar Andrade, que presida este momento, enfim, e com a difícil tarefa de gerir tão pouco tempo para cada um de nós, somos 5, é o maior painel. Também agradecer a todos os que estão aqui hoje e principalmente o acolhimento da Fundação a todos nós também que fomos estando estes dias aqui neste momento de partilha. Não sou medievalista, enfim, a minha área de trabalho é a área de moderna e obviamente que é ingrato falar nestas condições perante vários especialistas que aqui já falaram e sobre temas que, aliás, dão aportes extraordinários também àquilo que eu hoje venho aqui falar. Tanto no dia de ontem como no dia de hoje. Falaremos essencialmente aqui das representações e das construções transdiscursivas e da memória e impõe-se desde logo a partir do título que foi sugerido para esta apresentação, a definição de um percurso e algumas considerações que considero relevantes. Certamente alguns reconhecerão, ou a maior parte reconhecerá a origem do excerto que faz parte do título desta apresentação. Trata-se de uma remissão da Crónica Gotor, uma das primeiras fontes analísticas da memória hispânica e portuguesa, na sua representação itemizada, à maneira dos análises pontifícios que vem da tradição clássica, e em jeito de tábua cronológica nos intitulados por Pierre David Análises Portucalenses Véteres, uma complexa composição a várias mãos, a vários tempos, com 3 partes e que na última parte, por mão dos cônegos regrantes de Santa Cruz, já ontem aqui também falado disso, a partir enfim, de 1185, embora haja redações anteriores, particularmente na zona do homiliário, compreende um período de 1125 a 1168, que são concretamente os análises de Dom Alfonso e Dominic, como assim são chamados, e correspondem precisamente à secção em que a personagem central é o primeiro rei de Portugal. A ela voltaremos mais à frente, mas para já, e porque Dom Afonso Henriques se trata, e da Gênese de Portugal se trata neste encontro, pretendemos estabelecer uma ponte com a memória da Lusitânia como elemento constitutivo deste processo. E deixo algumas questões, que fatores tiveram na gênese desta nação, que papel ficou reservado para este lastro memorial que ainda hoje nos permite conferir quase uma natural, embora discutível, identificação entre Portugal e a Lusitânia. É evidente que as respostas serão sempre parcelares, serão sempre complexas, mas apontamos a partir daqui um caminho que gostaria de partilhar convosco a partir desses pontos de reflexão. E então, numa primeira abordagem, a noção de nação como um facto humano, social e complexo. Todos nós, enfim, de alguma maneira vamos refletindo, e já aqui também várias vezes se falou desta questão, sabendo nós que não é uma suposta constitucionável herança étnica, nem de qualquer fatalidade geográfica, nem de qualquer líder. Tudo isto poderá eventualmente entrar na explicação deste nascimento de consciência, mas cada facto isolado é obviamente insuficiente para explicar a constituição de um grupo humano, que vai tornando a pouco e pouco consciência de si próprio. Esta dimensão faz-nos pensar que, no caso português, as condições necessárias à constituição e contextualização deste grupo social podem situar-se e parecem situar-se nos finais do século IX, através da recuperação política dos territórios situados a sul do Rio Minho, pelos cristãos que se haviam concentrado a norte nas Astúrias e na sequência das investidas muçulmanas. Esta entidade em formação, que está situada no coração do antigo reino suevo, foi ao tempo do reinado de Afonso III das Astúrias, reorganizada, como sabemos, em torno de Portugal. Mas para que se forme essa dinâmica constitutiva e estruturante como um facto social, podemos ter em conta, não devemos ter em conta apenas os mecanismos de produção da ordem política e militar coevos, se bem que, obviamente, eles são, como ontem foi dito aqui muito bem pelo professor Nugílio e pela doutora Inês, fatos fundamentais, porque devemos olhar para os fatos como a base fundamental da nossa leitura, mas estes fatos também são eles, obviamente, subsidiários de um tempo longo de invenção e da própria produção do espaço, vertida em território e de uma substancial maturação ideológica, cujo substrato fundante e estruturante se situa também, obviamente, na antiguidade, um processo altamente complexo que vamos tentar aqui muito rapidamente descortinar. A Lusitânia acaba por se definir historicamente como uma designação regional, determinando a sua fatura e primordial forma na memória nacional, com a organização
primeiro com a organização administrativa romana, a partir do século I a.C., posteriormente em algumas soluções de continuidade, como aliás já foi dito aqui hoje também nesta mesa, com a ocupação sueva e visigótica, e portanto desta problemática se ocuparam muitos nomes também no panorama nacional e hispânico que abordaram estas questões e que não vou aqui obviamente também salientar por questões de tempo. De qualquer maneira, a invenção da Lusitânia corresponde claramente, eu reforço este tema, corresponde ao Império Romano e para isso, enfim, remetemos aqui para, peço desculpa, remetemos aqui para o contexto enfim, da criação da própria província concluída por Augusto, enfim, no seu processo também de conquista romana, que dominou a Galécia, a Astúria, a Cantábria, e o próprio Augusto ter-se-á estabelecido no fim do ano 27 a.C. Em Tarraco, e terá conduzido pessoalmente a campanha. Terminando a guerra, parte dos exércitos foram licenciados, os veteranos foram estabelecidos numa terra escolhida no local ex nihilo, permitindo um melhor controle do centro urbano e evitando conflitos com as comunidades étnicas pré-estabelecidas, e estamos a falar da fundação, obviamente, como nós sabemos, da Augusta Emérita, ou Iulia Augusta Emérita, e, portanto, este é o ponto fundamental, criando aqui a capital da futura província da Lusitânia. Também aqui, esta dimensão dá-nos a ideia de que a própria Lusitânia se vai destacando a pouco e pouco como um terreno fértil para a própria leitura, interpretação e representação discursiva, mais tarde, e para a adoção das condições onde assentarão as projeções identitárias futuras. Um fator preponderante parece ter sido que a Lusitânia foi ficando cada vez mais e sempre na independência do imperador, ao contrário da Bética, por exemplo, que ficou sob a alçada do Senado. Esta situação também vai ajudando a estabelecer na nossa leitura a separação e a autonomia da Lusitânia na sua pretensa relação posterior e recriada sobre Portugal, até porque numa primeira fase e consistentemente, num momento muito particular, e estamos aqui ainda a falar deste contexto romano, até cerca de 13 a.C., a própria Lusitânia corresponderia, foi um momento único na própria história, porque tal nunca mais voltou a acontecer, dizia, a Lusitânia corresponderia quase à totalidade do território português, sendo que depois uma reorganização provincial posterior fixou o limite setentrional precisamente numa bacia fluvial, que todos conhecemos e que passa bem aqui ao lado de Zamora, ou melhor, no contexto de Zamora, no contexto geográfico urbano de Zamora, que é o Rio Douro, passando da região norte a pertencer à província tarraconense. Portanto, deve-se ter sempre presente que o termo Lusitânia e o termo, o etnónimo Lusitânia e o corónimo Lusitânia nunca se chegou a consolidar antes da criação tardia de uma província romana com esse nome, se bem que já houvesse cristalizado, enfim, numa literatura anterior que não vamos aqui percorrer, obviamente, um percurso filológico, um corónimo e um etnónimo que vão sendo sedimentados a pouco e pouco. Esta circunstância é de particular importância para a construção identitária de uma Lusitânia memorial. Interessa-nos aqui porque falámos em representações e, portanto, no domínio da história dessa dimensão, que a Lusitânia acaba por se definir também, historicamente, como uma designação regional, determinando a sua futura primordial forma na memória nacional. Para além disso, devemos ter em conta que a própria dimensão da Lusitânia, nesta forma, deve ser encarada como um topos narrativo. É verdade que a nossa dimensão de abordagem privilegia necessariamente essa fórmula e, portanto, nós conseguimos, enfim, neste percurso diacrónico que é bastante alargado, remetendo para este início de uma criação de retórica nacional, fomos criando, na sua própria contextualização de diacronia, 3 etapas que vocês veem aqui, a etnológica ou histórica, designámos desta forma, uma etapa de transição e uma etapa memorial. Devemos ter em conta que, antes de mais, estamos a falar de textos e estas narrativas apresentam-se naturalmente, como sempre, como uma escrita de autor, carregadas das vicissitudes do seu tempo, seja lá o tempo que estejamos a falar, em que contexto estamos a falar, e do seu espaço, versando sobre um território que tem uma particularidade. Ele não tem visão própria, porque não existe registro, obviamente escrito, do povo lusitano, nem da criação desse
desse contexto social, e estes registros que vão se criando sobre e falando sobre a Lusitânia vão surgindo, obviamente, in oblíquo, com a sua própria identificação. É essa expressão identitária que vai ser depois aproveitada também pelos textos posteriores para a criação de uma ponte fundamental para a retórica deste discurso político e que, de alguma maneira, acaba por enunciar também funções práticas e políticas com a sua criação, no sentido ideológico do termo. Esta missão de construir uma representação do território vai sendo sedimentada sob várias formas, sob vários tipos de enunciação, que representará num futuro discurso, na época medieval, na época moderna, o passado que legitima o presente. Destas 3 etapas, só aqui dar um pouco a ideia da cronologia. Portanto, a etapa etnológico-histórica que estudámos vai de um prelúdio da Lusitânia pré-romana, no século III a.C., até ao século II, III depois de Cristo, quando se começa realmente a anunciar profundas alterações internas coincidentes com o início da atividade tardia, um longo transcurso, é verdade, mas com marcas muito importantes para aquilo que vem a ser o futuro. Uma segunda etapa corresponde inicialmente àquilo que estaremos aqui neste encontro a trabalhar, que nós chamamos de transição para a fase memorial, com a presença muçulmana, o início da reconquista cristã e como consequência com a produção da analística das primeiras fontes cronísticas, onde se convocam os testemunhos, percebem, enfim, começamos a perceber esse nexo contextual e fundacional, obviamente, entre a Lusitânia e Portugal, e uma terceira etapa, que não cabe aqui, que apelamos de totalmente memorial, onde a Lusitânia já não tem presença efetiva de qualquer ponto de vista administrativo ou territorial, recrudesce apenas como uma construção erudita, representação ideológica e simbólica, refletida e interpretada na dinâmica produzida nos textos dessa época, mas também até no novo mundo das descobertas, nas administrações do humanismo, que eu deixarei para o professor João Paulo certamente falar sobre estas dimensões. A Lusitânia assume-se, portanto, neste caso, como uma figura nominal e alegórica, que essa condição serve os interesses, como eu já disse, de quem escreve, é um índice fundamental de individualidade do seu autor, do seu utilizador e do recriador, que a mantém, permitindo contextualmente perceber e analisar não só linhas de afirmação identitária, de uma futura formulação nacional portuguesa, mas também conformidades intelectuais e culturais do seu exercício. E afina-se, obviamente, através de relações transdiscursivas entre os vários textos que vão sendo produzidos. A Lusitânia é uma complexa entidade étnico-espacial, fixada nas várias composições discursivas primordiais desta cultura grega e romana que há pouco referi, mas vê-se imediatamente envolvida numa configuração que vai promovendo expressivamente a sua determinação como conceito historiográfico, a par da vertente operativa que recrudesce o seu estatuto adquirido, enfim, naquilo que vai sendo a linha do quadro político-administrativo do Império Romano. Neste longo transcurso, enfim, nasce, reinventa-se, recria-se e vai sendo um referente discursivo e simbólico, oscilando entre uma dimensão memorial e uma função político-jurisdicional muito apagada, como é evidente, a bipolaridade que potencia o valor e sustenta a longevidade da sua perfusão até ao humanismo, percurso extraordinário de alguma resistência e previvência, ao contrário de outras figuras alegóricas ou signos posteriores que vão sendo criados no ideário nacional português, enxertado essencialmente no contexto fundacional do país, mas que remetem para o conteúdo simbólico-religioso, lembro o caso das Chagas de Cristo ou do Anjo de Custódia de Portugal. Na verdade, constatamos que assim que se liberta da sua carga administrativa ou político-territorial do tempo romano, corporiza exponencialmente a sua feição ideológica ou historiográfica e o seu uso pulveriza-se, diversifica-se, ainda que conservando as marcas e leituras antecedentes. É esta dimensão desta leitura que nos fica para um primeiro momento de reflexões e que nos levam ainda a pensar que estas são as fórmulas, na nossa observância ao tema que aqui estamos a falar, estes topos, que nos permitem considerar, enquadrar e sustentar a interpretação destes transdiscursos. Por um lado, porque vamos vendo aqui e torna possível explicar e descobrir outras formas de relação do poder, nomeadamente o político e o território que ele vai dominando, definindo e transformando naquilo que nós chamaremos a expressão territorial e espacial do tema. Não se trata naturalmente de definir práticas administrativas ou de imposição de normas legislativas, mas sim o poder de entender a leitura e a representação que o espaço tem
para numa consciente construção ideológica capaz de exercer o próprio domínio, porque do que falamos também essa dimensão ideológica que estes textos nos trazem. Em segundo lugar, esta abordagem permite-nos também compreender e enunciar as diversas manifestações do poder político, nomeadamente nos seus mecanismos recorrentes à memória, à emoção, à propaganda ideológica e representando ao longo do tempo a construção de uma cultura nacional de fundo erudito, com o aparecimento de referências, símbolos e propagação de um imaginário coletivo. Em terceiro lugar, possibilita verificar da capacidade e a complexidade dos substratos que se situam nestas problemáticas, pois os mecanismos de identidade, de memória e do uso passado são, sem dúvida, cruciais, mas profundamente significativos e difusos. O recurso ao tema da Lusitânia é integrado no âmbito de publicidade semântica que os textos vão nos dando, aliás, com um peso muito maior, cada vez mais, bem o sabemos, da expressão de Portugal e portugueses, e, portanto, passará a ser residual, mas não deixa de ter significado do ponto de vista da sua utilização, pelo menos nos contextos em que nos apercebemos que isso acontecia. Em quarto lugar, e sabendo que esta composição integra e desde sempre integrou ao longo do tempo, desde a antiguidade clássica ao humanismo, é uma constante, na maior parte da escrita historiográfica, esta prática vai tratando invariavelmente de outros assuntos, também integrando os acontecimentos da história bíblica, convocando igualmente a história e a mitologia clássicas. O índice do topos da Lusitânia permite perceber a função específica atribuída a estas menções de mito e ideia na construção do edifício narrativo e simbólico. Revela-se, pois, a sua utilidade legitimadora na definição e caracterização de um sistema de inteligibilidade do texto e na necessidade de refundir as abordagens próprias dos discursos e dos seus criadores. Por fim, e em último lugar, esta pesquisa permite entender também algo que já foi aqui dito ontem, quer através dos factos, enfim, da crueza e da objetividade dos fatos, como foram tratados em algumas das comunicações, quer também, deste ponto de vista, esta dimensão, dizia eu, permite entender que a geografia mental dos homens de que estamos a falar, particularmente neste período medieval, é muito diferente da atual. Na verdade, quer neste lastro do Império Romano e durante boa parte do período medieval, e nada nos diz que o contrário também não acontece ainda para o início do período moderno, apesar dos esforços dos poderes em estabelecer balizas territoriais, já ontem se falou aqui muito de fronteiras, para o seu exercício efetivo e legitimador, aquilo que queremos que realmente figurava era uma geografia das pessoas, em que os limites eram verdadeiramente considerados pela presença humana como marca visível e possível de organização, gestão e composição espacial. Só o aparecimento incipiente do Estado e das marcas de centralização, precursoras daquilo que vem dotar o espaço de uma geografia administrativa, onde o limes passa em zonas inóspitas, mas nunca superando a presença humana, que, aliás, defendia e proporcionava uma geografia fiscal que sustentava essa mesma máquina. Sabe por essa mesma razão pela qual se manifesta a indefinição precisa dos limites provinciais romanos. Esta indefinição foi transmitida para a geografia mental posterior. Os autores até ao humanismo colocam Lusitânia no mapa dos seus interesses, não no da exatidão das referências cartográficas futuras, mas devendo à organização territorial absoluta que o espaço do período moderno vem depois a demonstrar. O facto de os textos medievais e renascentistas apresentarem essencialmente as abordagens e leituras em termos de escala. Na verdade, eles ultrapassam a atual visão do espaço, das fronteiras, e, por um lado, encaram a ideia do infinitamente grande, do mundo representado à escala do registado, com os impérios, nomeadamente a descrição dos impérios romano ou visigodo, onde também cabem a teogonia bíblica e a mitologia fundadora. Por outro lado, infinitamente pequeno, que muitos destes escritos nos mostram, trazido pela revelação do espaço estratégico do discurso, no sentido do palco e do cenário dos interesses e constrangimentos do autor, criador da narrativa, pontuado pela proporção dos pequenos grupos, das famílias e, mais tarde, da definição coincidente com as do poder régio, tendencialmente centralizado e ordenado, e também dos receptores destes mesmos discursos. Sendo assim, dos meios indícios processuais a que remete a expressão da Lusitânia e dos lusitanos, aponta para o próprio valor do passado. Esta frase, subejamente conhecida de Jacques Le Goff, fala-nos disto, ainda ontem o professor Eduardo Franco falava deste sentido, e é precisamente esta premente necessidade comum a todo este arco temporal que vai da antiguidade clássica até ao humanismo, procurar uma coerência, uma explicação, uma validação do presente, não na época da fixação do discurso, mas no passado, fazendo dos textos um lugar privilegiado de memória. Sendo assim, como podemos detectar esta filologia das origens entre as conquistas territoriais, a legitimação discursiva através desta historiografia peninsular da analística à cronística, com recurso ao topos da Lusitânia, lusitanos.
encontramos várias referências, trouxe-vos aqui 6 destas referências, particularmente na Crónica Gotorum, nos Análises de Don Alfonso, na História Silense, na Translatio e Miracula Santi Vicenti, na Victa Santi Teotoni e no De Expurgatione Lysiponis, obras onde podemos encontrar esta dimensão e esta referência. Uma primeira, a harmonia com configuração espacial, estratégica e memorial em paralelo com outras fontes, o coronímio e toponímico representação desta dimensão aparece na História Silense, original da Catedral de Santo Isidoro de Leão, cujo autor talvez um monge do cenóbio, um monge adolescente, segundo Gomes Moreno e José Matoso, nos dá uma clara remissão para uma concepção de unidade política que não é compatível, obviamente, com o relato dos acontecimentos coevos, como ontem o professor Ingildo falava, mas que não deixa de dar uma identidade espacial hispânica em harmonia com esta transdiscursividade espacial anterior, compatibilizado com uma divisão provincial do tempo da presença goda e da configuração romana, agora sob a bandeira cristã, e que nos apresenta as 6 mesmas províncias da estrutura organizativa e administrativa resultante da Reconquista, assumida como uma categoria mental da organização da matriz do espaço. Portanto, quase como se se apresentasse como uma sucessão dos fatos políticos que vão acontecendo naquele mesmo momento, os fatos políticos, bélicos e ocupacionais do território. No entanto, esta formulação também se apresenta conjugada com a nomenclatura coeva, permitindo ainda uma significativa coincidência entre o território que seria português e as províncias da Lusitânia e da Bética. É particularmente interessante que vemos nesta segunda citação da Crónica Silense a conjuntura da época, das respectivas fontes, mas a remissão da ideia das províncias da Bética e da Lusitânia parece coincidir com a indesejada presença muçulmana, permitindo-nos reforçar a ideia de que o modelo territorial romano e a sua manutenção posterior são convocados e reativados para o ideário espacial da reconquista cristã em diversas vertentes. Relato de proximidade, revelando as categorias mentais da época da escrita, notando como se conciliava na realidade, a prática política e a tradição da organização espacial com necessidades prementes do presente histórico. Confere especial significado à representação do espaço, uma dimensão legitimadora e de capital valor estratégico na economia do discurso, não obstante os seus referentes, neste caso a Lusitânia, possam parecer anacrónicos, serão conservados e utilizados em contextos de produção erudita e de exercício do poder. São também de outros 2 meios eclesiásticos, outras 2 referências à Lusitânia. Um primeiro caso ligado a Santa Cruz de Coimbra, na Vita de Santo Teotoni, que aliás tem depois uma tradução quatrocentista. De facto, não é de estranhar que esta personagem, São Teotónio, apareça e mereça um extenso e pormenorizado escritor geográfico, dado o papel na fundação do referido mosteiro e, obviamente, o fator preponderante desta análise pela importância que teve junto a Dom Afonso Henriques, quem foi conselheiro espiritual. O relator do texto apresenta-nos, como podemos ver aqui, um engrandecido monarca, que era, portanto, infante e duque de Portugal, mas com o passar do tempo e pela generosidade do favor de Deus, tornou-se ilustre. Muito obrigado. Rei quase imediatamente da Lusitânia e de parte da Galiza. É uma configuração, também ela, espacial, muito própria, mas começa também aqui, obviamente, já a dar uma noção das virtudes, naturalmente, do sentido economiástico daquilo que é a própria configuração pessoal de Afonso I. Impressiona não tanto pela aplicação dos termos que limitam o espaço invocado, porque era, obviamente, uma dimensão atávica, mas é uma memória territorial que, aliás, é precisa no sentido em que quer já fazer coincidir Portugal com a Lusitânia, com a antiga Lusitânia e com parte da Galiza, obviamente tendo em conta uma forma que condensa mais o objetivo de reconquista e o sentido de recuperação do espaço do que propriamente a constituição do Regno. Também é, nesse contexto, a citação do que escreve entre 1163 e 1185 Estevão, chantre da sede de Lisboa, quando redige a Translatius e Miracula San Vicenti, nas referências à grandeza política e humana e à religiosidade do primeiro monarca português. Portanto, nesta dimensão das virtudes, abrindo a redação do seu texto, precisamente dizendo que este rei subscreveu aos seus títulos régios a Lusitânia,
palavras de um clérigo moçárabe, aqui já hoje, enfim, tão bem referenciado pelo meu colega de mesa, Mário Gouveia, que significativamente já concebe o reino de uma forma precursora como entidade autónoma do rei, dotada de sentido. Esta relação progressiva entre a afirmação do poder régio e a reconquista e a formação de um território vai sendo a base das formulações posteriores e que depois vai ser reaproveitada no código discursivo do humanismo. Esta noção está também preconizada de forma mais consistente na última fonte deste corpus fundacional, o de Expugnatione Oliciponis, que apresenta uma outra fórmula através de palavras invocadas no discurso do arcebispo de Braga, exortando a necessária unidade e concórdia, nem sempre conseguidas no seio da ação cristã, no seio da reconquista, que nos apresenta precisamente esta exortação, enfim, vós de mouros e moabitas roubastes fraudulentamente o rei da Lusitânia ao vosso e ao nosso rei, e esta é a novidade para a introdução do tema no discurso direto, levando-nos a crer que, pelo menos, se assim terá sido, se não na eficácia do uso do termo, pelo menos no seu reconhecimento como referencial junto dos receptores e, portanto, pela plena identificação da Lusitânia com o reino. Por último, só uma última referência, porque o tempo está-se a esgotar e a professora já fez aqui esse reparo, e muito bem, deixar aqui uma Lusitânia, enfim, de tradição textual e de referentes de interpretação espacial, essencialmente ligados àquilo que é o referente desta mesma comunicação, na Crónica Gotorum. Eu passarei mais rapidamente estas referências que aqui estão, para, e que, enfim, invocam várias diversas escalas de entendimento e proporção da própria territorialidade do conceito e daquilo que é feito com o topos dentro da própria economia discursiva, para me centrar, essencialmente, são várias as referências na Crónica Gotorum à Lusitânia, como poderão ter visto nesta passagem rápida, para me concentrar essencialmente nesta última referência, que é também aquela que, no fundo, motivou este próprio encontro, a passagem da Crónica Gotorum, onde se refere precisamente quando Dom Afonso Henriques terá, e muito bem ontem, muito bem questionado, penso eu, aqui na alocução e na apresentação da professora Maria João Branco, muito obrigado, peço desculpa, isto é muita coisa, e eu estava preparado para 25 minutos e não para 20, peço desculpa, mas questionando tudo, e eu penso que foram muito assertivas as indicações da professora, centrando exclusivamente no texto que aqui temos, e peço desculpa também porque a leitura é certamente difícil, porque está em letra muito pequena, porque o texto é relativamente grande, esta entrada da Crónica Gotorum, mas apenas aqui ressalvar algumas coisas, a professora Maria Amélia também falou disto, a questão de como Dom Afonso Henriques terá entrado, enfim, na sede. Eu recuso-me a falar de catedral, não podemos esquecer que não existia catedral na altura, é uma imprecisão da nossa linguagem quando dizemos que Dom Afonso Henriques se impôs as armas na Catedral de Zamora, impôs ou não, como dizia a doutora Maria João Branco, ou fê-lo ou não, ou alguém o fez por ele, não era certamente na Catedral, era, como bem sabemos, numa capela junto a um altar de São Salvador, onde será depois erigida, a partir de 1950, a própria Catedral, mas tem um significado grande. A descrição é feita no dia de Santo Pentecostes, não é por acaso. Amanhã vai-se celebrar também o Pentecostes, enfim, no calendário cristão. Deve-se dizer que a própria fundação da Catedral e do santo que está por detrás, do primeiro bispo de Atilano, foi também ele consagrado bispo de Zamora no dia de Pentecostes. Portanto, há aqui uma dimensão quase simbólica deste processo, e depois a descrição muito encomiástica, como é evidente, da figura de Afonso I, que para a época é extraordinária, porque nos diz que, na verdade, é um homem valente na guerra, versado na língua, muito prudente, com inteligência esclarecida, formoso de corpo, belo de fisionomia, de olhar encantador, todo católico na fé de Cristo, respeitador dos ministros da religião, muito benévolo e devoto. Isto
quando nós olhamos para isto, vamos ver quase o formulário da autoritas e das virtudes romanas que são passadas por vários textos e que nos dão claramente aqui a figura de um primeiro rei. Enfim, relembro estas autoritas, a dignitas e a libertas que estão aqui tão bem plasmadas e que, e vou já terminar, para que a professora não fique mais ansiosa, mas vou já terminar dizendo que precisamente esta ideia do protagonista que estamos aqui a falar e da forma como estas fontes o dão a ler não são definitivamente um ponto de partida, mas sim um ponto de chegada, ou melhor, uma passagem de testemunho. A tendência da historiografia tem sido interpretar estes textos e contextos como uma administração precursora e pioneira, que é vergada pelo peso que este contexto Afonso tem na formação identitária da nação e do Estado, normalmente na sua concreção política e militar. Se nos ativermos exclusivamente à produção transdiscursiva e narrativa geradora da representação da memória e da identidade, percebemos quão ilusório é esta leitura da representação, que aliás remete muito mais para linhas de continuidade do que propriamente de ruptura. A expressão e incorporação de uma historiografia de cariz nacional apenas se faz por simbiose e aproximação aos modelos e projetos que o contexto da época obrigam, seja no modelo analítico, seja posteriormente no modelo narrativo, com as crónicas posteriores. Mas, verdadeiramente, não é a figura objetiva de Dom Afonso Henriques que é descrita desta forma no seu eventual virtuosismo, como esperaríamos numa lógica de discurso que só a modernidade poderá permitir, mas sim um rosário de virtudes, modelo de inúmeras vezes reutilizado em contextos, personagens, geografias e momentos diversos, ou seja, o que se destaca é a singularidade da alusão, neste caso à Lusitânia, ao perfil desse povo, que com a sua consagrada imagem de valor, fortaleza, caráter, coragem, postura autonómica, liberdade, beleza, ungem a figura do primeiro monarca português. O que é digno de registro é o facto de Afonso I ser o portador de uma pertença genética sacramentada, esse sim, verdadeiro valor incorruptível, tanto poderá passar para outros protagonistas que desde esteja na linha de sucessão e de afirmação do manifesto ideológico que tem. E não passei aqui a referência ao Dom Afonso Henriques, que aparece como o primeiro Hércules lusitano cristão, também na versão brevis da Crónica Gotorum, e que nos mostra um modelo precisamente desta síntese perfeita entre aquilo que é a antiguidade e a cultura da antiguidade clássica e a cultura da escrita do momento. Muito obrigado e peço desculpa pelo tempo que utilizei.